Fala galera, beleza? E aí pessoal, tudo bom? Voltamos hoje com mais um vídeo. Isso aí. E hoje nós vamos de comentário. Comentário bíblico. Voltamos com o começo, né? Gênesis. Pois é. Legal que esse livro aqui você vai gostar muito dele, que é um dos melhores livros aí que nós temos hoje no Brasil. Então, se você vai gostar dele, compra pelo nosso link através do nosso site também. Você pode estar no dogrego.com, tem lá um banner, clica aqui, você vai ser adicionado pela Amazon. Ou se você digitar no seu navegador www.dogrego.com/Amazon, também você vai ser direcionado para o site da Amazon. E comprando qualquer coisa lá, você vai gerar uma pequena comissão para nós e nos ajudando aí a investir no canal. Então, sempre que você for comprar na Amazon, lembra do Grego. Isso aí. Como ler Gênesis, Tremper Longman III. Longman, que é um especialista, né? É que o Longman primeiro e segundo não deu conta, mas o terceiro deu. O terceiro vai dar conta. Aí aqui fala que essa obra aqui, o autor ele pretende mostrar a importância de uma reflexão profunda sobre a natureza literária, teológica e histórica de Gênesis, porque isso aqui é importante. Sim. Muita gente que vai ler Gênesis, às vezes se esquece, né, da questão literária, qual é o tipo literário do livro, né, esquece do estilo que o livro foi escrito, e também não entende o contexto histórico na qual o povo de Israel estava, né, passando para que o Gênesis fosse escrito. Tem duas partes bíblicas que é difícil de entender, é Gênesis de 1 a 11 e Apocalipse. Pois é. Mas nós vamos apresentar essa obra aqui para você, com certeza, né, se você quer entender melhor o livro de Gênesis, é indispensável. É isso aí mesmo. É um excelente trabalho aqui de Tremper Longman, aqui por Edições Vida Nova. Vamos dar uma olhada então nos detalhes dessa obra aqui. Capinha simples, né? Uma ilustração aqui do Éden. Acho que o designer gráfico lá da Torre de Vigília dos Testemunhos de Jeová, eu acho que foi fazer um estágio lá na Vida Nova. Eu me perdi aqui. Que é igualzinho, cara, aqueles desenhos deles, até a tonalidade, não é? É verdade. Engraçado que o homem e a mulher foi criado por último, não tem um animal aqui, né? Só tem os dois, né? Só tem os dois, animal fugiu tudo, cara. Eles queriam fazer churrasco. E aí? A cobra que se lascar. Né? Não, mas se eles fossem gaúchos, né, cara? Já pensou? Não, a cobra só ia se lascar se for chinês. É verdade. Se eles forem asiático ali, se lascou. Ai, gente, brincadeira aí pra nós dar um pouco de risada. O cara asiático vai falar que nós estamos cometendo xenofobia. Não, mas é um princípio deles, olha. É igual você que é americano ou mora nos Estados Unidos não vê, brasileiro come coração de frango. Pra eles é um absurdo. Pra eles é um absurdo comer feijoada. Porque feijoada tem o quê? Pé, tem orelha, tem focinho, tem rabo. Então, tipo, para determinadas culturas é um absurdo, né? Pra o pessoal lá aquilo é normal, né? Bom, tá aí, ó, Longman III, como ler Gênesis, Vida Nova, 2009. 2009. Originalmente, acho que ele foi escrito em 2005, se eu não me engano. Aqui. 2005. Então, isso aqui é uma reimpressão de 2017. Não fala a quantidade de páginas, né? Não fala. Mas tem aqui, ó, mais ou menos umas 250 páginas, vai 230. 230 aí. Mais ou menos. Sumário aqui, ele é bem rapidinho pra gente explicar pra vocês, né? Não tem muito segredo, não. Começa aqui dividido em 5 partes o livro, né? É bom que é um livro didático, inclusive. Sim. É um excelente livro para estudar em grupo pequeno, cara. É verdade. É excelente. Inclusive, se eu não me engano, tem perguntas aqui no final dos capítulos. Aqui, ó, tá vendo? Algumas reflexões, princípios para leitura. Sim, a gente vai mostrar daqui a pouco. Ele começa aí com a parte 1, então, né? Lendo Gênesis como uma estratégia, compreendendo o livro das origens. E é justamente o que a gente estava conversando, né? Ele vai dar como fala assim, ele vai dar uma forma mais simples para você poder compreender, né? E aí, parte da compreensão envolve você saber que gênero que o livro é. Sim. Né? Como que ele foi escrito, qual é a questão histórica por trás. Tem muita coisa que ele trata nesse primeiro capítulo que é importantíssimo, cara. É mais ou menos aquilo que tem na frente das capas dos livros das Bíblias de Estudos. Praticamente quase aquilo, né? Eu achei legal aqui, ó, que ele faz umas perguntas interessantes, cara, que ajuda você, ó, reconheça a natureza literária do livro,
Aí ele fala aqui, ó, examine o contexto histórico do livro, Sim. reflita sobre o ensino teológico do livro, tá? Porque assim, muitas pessoas cometem o erro, cara, de pegar o livro de Gênesis e querer ler ele como um livro científico. Sim. Né? E ele não foi escrito com esses propósitos. Isso é verdade. O propósito do livro é explicitamente teológico, ele tem um estilo literário, ele tem um contexto histórico, e se você separar essas coisas, a interpretação fica bagunçada, cara. Sim. Na verdade, nenhum livro da Bíblia tem esse princípio, né? Lógico, lógico. Sempre lembrando que a Bíblia ela foi escrita para mostrar que nós somos pecadores, precisamos de salvação e que Cristo veio para nos salvar. Esse é o propósito da Bíblia, né? Na parte 2 aqui, lendo Gênesis como literatura, quem escreveu Gênesis, o formato do livro de Gênesis, ele vai trazer a forma aí para nós entender por que o autor escreveu, o motivo de escrever o livro, né? O porquê daquele momento precisava relatar algo sobre a criação, né? É legal ter uma discussão, é nível acadêmico, que tem aqui nesse capítulo, porque ele vai tratar aqui da autoria de Moisés. Sim. Né? Ele vai discutir essa questão, se foi Moisés que escreveu Gênesis, e aí ele levanta, cara, uma hipótese documentária que chama JEDP, já ouviu falar? Chama Wilhelm, o autor? Não. Que ele vai dizer que tem pelo menos 4 aí na escrita do Pentateuco, mas ele também atribui isso a Gênesis, pelo menos 4 autorias, que é a javista, eloísta, deuteronomista e a última é sacerdotal, por causa dos termos que vai usando se referindo a Deus, sabe? Entendi. Então isso é uma crítica literária que há no livro do Gênesis, em todo o Pentateuco, mas o autor ele traz isso para discussão, ele não ignora isso. Sim. E ele fala qual é a falha dessa hipótese documentária, desse autor, acho que é não sei o que, Wilhelm, uma coisa assim o nome do cara, e é bem legal, cara. Já o formato do livro é justamente isso, cara. Qual é o estilo, qual é a literatura, a narrativa, do que se trata, como que foi escrito, por que foi escrito, é bem legal, cara. É legal. Parte 3 aí, lendo Gênesis em seu próprio mundo, isso aqui é fundamental, esse é um dos capítulos que eu mais gostei desse livro, cara. E aqui ele trata mito ou história, Gênesis e o Enuma Elish. Para quem está inteirado com o estudo da teologia, sabe que existem outras cosmogonias, outros relatos da criação. Sim. O Enuma Elish é um deles, que é um conto mesopotâmico, né, que conta também aí a história da criação, né, de uma forma bem interessante, porque tem coincidências com o livro de Gênesis, mas há grandes diferenças também. Então ele aponta essas diferenças para mostrar que não é a mesma coisa. Noé e Utnapishtim aqui, né, em qual relato do dilúvio devemos acreditar? Noé, que é o relato bíblico, Utnapishtim está na epopeia de Gilgamesh, que também é um outro tem texto. Não tem também? Não, o Enuma Elish é conto da criação. Da criação, né? Esse daqui fala do dilúvio. Do dilúvio. O epopeia de Gilgamesh conta a história de um dilúvio também, na qual esse personagem aqui, Utnapishtim, era um cara que não ia ver a morte, era um cara que passou pela morte. Então conta essas histórias muito interessantes, paralelas com Noé. Sim. Abraão e Nuzi, né, costumes patriarcais. Cara, isso daqui é fantástico. Eles encontraram lá na região de Nuzi, que é uma região montanhosa, mais de 5.000 pedrinhas de argila, pedras cuneiformes, escrito em acadiano. Oi. E nesses textos, cara, estavam justamente os mesmos costumes sociais que aponta na Bíblia na família de Abraão. Que da hora. Aqueles costumes sociais de Abraão, eles estão exatamente nessas pedras também que foram encontradas. O que isso quer dizer? E essas pedras são datadas de mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo. Que top. Então quer dizer que realmente, cara, Abraão seguia os princípios daquele povo daquela época. Sim. Sabe? Então é muito interessante essa descoberta arqueológica, porque nos trouxe essa visão de que, olha só, os mesmos costumes que a Bíblia relata de Abraão, outros povos ali vizinhos também viviam, cara. Bem interessante. Muito sensacional, cara. Agora nós vamos realmente para a questão mesmo de comentário, né? Aí é um resumão, né? Lendo Gênesis como um relato de Deus, a história primeira, ele chama aqui, né? De Gênesis de 1 a 11, né? Que quando eles dividem, na verdade, o livro dessa didática, né? Depois de Gênesis de 12 a 36, vai falar sobre a questão patriarcal, e a vida de José de 37 a 50, então que ele faz essa divisão, que na verdade todo comentarista acho que faz. Sim, faz. E aí ele comenta esses capítulos, né? Não de forma exaustiva, mas ele faz um apanhado bem legal. E ele termina o capítulo 5 lendo Gênesis como cristãos. E aí, cara, ele aponta como que eu posso dizer? As manifestações cristológicas em Gênesis. Por exemplo, nós temos o proto-evangelho, Gênesis 3,15. Sim. Nós temos o paralelo em Abraão, Deus, a semente de Abraão, né? Que Deus
Em Abraão abençoaria todas as famílias da terra, apontando para Cristo. Sim. Noé pregando. Como um salvador também. Sim. O próprio José, né? Sim. Na qual tem um paralelo muito interessante entre a vida de José e a vida de Jesus. Porque ele, querendo ou não, ele acaba salvando o seu próprio povo, exatamente, né? Da fome. Exato. Então, dentro do livro de Gênesis, existem mensagens cristológicas, cara. Lembrando, gente, quando nós estamos falando isso, não é questão de salvação eterna, tá? Eles não tinham esse papel. Eles usavam o princípio cristológico para ajudar o seu povo. Na verdade, Deus já estava... Porque assim, nós, reformados, né, entendemos que a revelação bíblica ela é progressiva. Então Deus estava mostrando aos poucos ao seu povo a forma com que ele iria salvar. Isso. Através de um representante. Olha, foi assim desde o começo. Deus escolheu Adão. Sim. E através de Adão era um representante federal. Deus me. Aí veio então Abraão. Noé. Depois veio Noé, né? Também não deu conta. Depois veio Abraão, não deu conta. Veio Moisés, não deu conta. Veio Davi, não deu conta. Até que vem Jesus, então. Isso aí. Que é tudo a representação desses homens, ele é o perfeito. Esses são os principais, mas dentro desses histórias tem os menores casos, igual o Josué, né? E isso é legal, porque Deus sempre se manifesta ao seu povo através de Sim. na qual ele representa tudo, né? Adão representa toda a humanidade, em Abraão todas as famílias da terra, né? E aí depois temos Davi e Moisés, que representa a liderança também como um sacerdote, Sim. como rei, que são ofícios de Cristo, inclusive. Sim. E aí nós vem Cristo, né, que também, como Paulo diz, né? Se em Adão todos nós caímos em pecados, em Cristo todos nós fomos salvos. Ou seja, é uma representação federativa. Então isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Depois tem um apêndice aqui, né, alguns comentários sobre o livro de Gênesis que ele traz para quem quiser aprofundar. E tem alguns índices aí no final. Isso, de novo, os assuntos e passagens bíblicas. Vamos mostrar aqui, ele é bem legal. Os começos dos capítulos aqui, ele tem uma folha preta, né? Uma folha preta, vamos catar isso aqui, ó. Muito bonito, né? Bem legal. Já vamos aproveitar que tá aqui, ó. Mostra o finalzinho de cada capítulo. Então, sempre tem perguntas assim. Tem um sumário, né? Não tem respostas. Não, é para você discutir mesmo. Então você não sabe se você tá falando certo ou errado, mas... Aqui, ó, William Lane Craig, Bloomberg. Alguns livros até que a gente já vai indicar aqui e já indicou. Sim. Esse aqui que é legal, cara, imprimir preto na folha, né, cara? Preto, cara. E você tem essa... Eu achei que é carbono, tá ligado? Vai sair na mão. Quem já imprimiu um bloco preto numa impressora laser, cara? Exato, você sabe Se dá dessa noção, assim, bem ruim mesmo. Bem legal mesmo, cara. Então, você vê que é impresso mesmo, não é uma folha preta. É impresso. Por isso que você é o cara do livro. O livro é bem subdividido também, cara. Sim, e a leitura legal. dele é muito gostosa. Cara, não é um comentário maçante, é um comentário gostoso. Ele traz aqui um pequeno breve do capítulo, né? Exato, no que ele vai pra tratar. confirmar que todos têm, né? Todos têm aqui uma pequena breve. O que ele vai tratar, né? Então ele é bem subdividido. O que a gente estava falando, né? Problemas com a autoria mosaica, as fontes óbvias, aqui indicações, tá vendo, de autoria múltipla, ele fala. Aqui a hipótese documentária que eu comentei. Sim. Então é bem interessante, cara. Nota de rodapé. As notas são de rodapé, verdade. Tudo embaixo. É um livro um pouquinho duro aí de... ele não tem essa facilidade de valorar, não. E aí no final sempre, ó, princípios para leitura e leitura adicional. Sim. Uma coisa que eu acho legal, que eu queria que toda editora fizesse, é ter um sumário normal e um sumário detalhado, cara, com as informações extras, para você poder procurar e pesquisar, né? Algumas teologias temáticas tem. Sistemática tem. Que é muito grande, né? Você pega lá do Charles Hodge lá, você pode ver lá que é enorme lá, cara. Tem umas 30 páginas de índice. É verdade. Mas ajuda na hora da pesquisa. Bom, se você gostou então desse vídeo, dá um like aí, né? Não esquece de compartilhar com o seu grupo aí de estudos. Isso aí. E compra esse livro. E compra o livro lá pelo nosso link lá, que você vai gostar e você vai ter uma obra de arte aí dos Testemunhos de Jeová na sua biblioteca. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Até mais.